Esse é o canal Matemática no Ar. E eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver a prova aplicada pela banca VUNESP, na Unesp, para o cargo de Assistente de Suporte Acadêmico 3. É uma prova que foge do padrão do VUNESP. Vou dizer isso por dois motivos. O primeiro é que ela tem apenas 5 questões. E meio que o padrão da VUNESP são 10 questões. Tudo bem, temos provas com mais questões e algumas com menos. Esse é o caso. Tem menos questões que a quantidade que mais aparece. E o segundo motivo é o estilo de questão. A VUNESP cobra muito resolução de problemas envolvendo equação, resolução de problemas envolvendo sistemas e por aí vai. Sempre um problema. E nessa prova, já na primeira questão, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, o que é isso? Tá? Então, ela é uma prova que foge um pouco do padrão, mas você como estudante e concurseiro, né, não tem escapatória, você tem que saber. Então, veja só, a primeira questão que eu estou falando é essa aqui. Por mais que o enunciado diga que é um problema, que é a senha da porta, cara, resolveu uma expressão numérica. Isso não é muito comum nas provas da VUNESP. Tá bom? Então, vamos à primeira questão. A senha de uma porta com fechadura eletrônica é o número resultante do cálculo da expressão. Uma expressão enorme. A senha dessa fechadura é um valor que pertence ao intervalo de números entre... Então, eu vou descobrir, vai dar 18, 20, essa resposta. E aí eu marco X ali. Tá. O problema é, essa expressão é muito grande. E essa expressão, se você for resolver aqui embaixo, ela vai ocupar toda essa extensão. Talvez até falte espaço, dependendo da tua letra. Então, talvez esse não seja o melhor caminho. Isso é o que a banca queria, tá? Você faz assim, daí você se atrapalha, você demora um monte, você já se espanta com essa questão e tal. Quero que você observe uma coisa. Esse cálculo que você vai fazer para resolver aqui, esse colchetes, é o mesmo que você vai fazer aqui. Então, não precisa fazer 3 vezes, que é o mesmo que eu vou fazer aqui, ó. Tudo igual. A diferença é que o primeiro é só o cálculo, no segundo colchetes eu tiro 1 e no terceiro eu acrescento 1. É essa a diferença, tá? Então, nós vamos calcular a primeira parte. Então, vou começar com 16 ao quadrado, que está elevado a 1/4. 16 ao quadrado é 256. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 256 elevado a 1/4. E como que eu tiro essa fração do expoente? Isso é a mesma coisa que raiz quarta de 256 elevado a 1. Por isso eu não vou colocar ali 1, tá? Agora, como eu calculo essa raiz quarta? É o número que multiplicado por ele, vai dar o 256. Pode ser imediato para muitos de vocês, como pode ser que não seja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou por um caminho que, não achei a resposta imediatamente, tá? O que eu faço? Eu escrevo 256 na forma de potência. E o 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar o 256. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso escrever que isso é raiz quarta de 2/4 vezes 2/4. Por quê? Quando a gente fizer a multiplicação aqui, a gente soma os expoentes, né? 4 mais 4, 8. Dá o 8 lá. E agora, o que eu vou fazer? Raiz, eu vou fazer separado, tá? Faço assim, ó. Raiz quarta de 2/4. É o próprio 2. Tá? É o próprio 2. E tem um outro raiz quarta de 2/4, desse aqui. Também vai ser 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2,
que dá 4. Então, essa primeira parte é igual a 4. Agora, nós vamos usar o mesmo raciocínio, o mesmo processo para fazer o 16 ao cubo elevado a 1/6, tá? Então, vamos lá. É 16 ao cubo. 16 ao cubo é 16 vezes 16 vezes 16, tá? Então, 16 ao cubo vai dar 4.096. Elevado a 1/6. Vamos transformar na raiz? Raiz vai ficar raiz de índice 6 de 4.096 elevado a 1, tá? 1 eu não preciso escrever. 4.096 na forma de potência. E eu preciso que seja com o expoente 6, para a gente fazer aquela simplificação, igual eu fiz ali onde está circulado em amarelo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que decompor o 4.096. E quando eu decompor o 4.096, eu vou encontrar 2 elevado a 12. Eu vou fazer aqui do lado, tá? Vai ficar assim. 2 elevado a 12. Como que a gente faz a decomposição do 4.096? Então, 4.096, nós vamos começar dividindo por 2. Então, vai ser 4.096 divididos por 2, que vai dar o 2.048. Aí a gente insiste, divide por 2 novamente. E vai dar 1.024. Que vai dar para dividir por 2 novamente. Que vai dar 512. E assim por diante, tá? Você vai fazer tudo isso até encontrar 1. Tem que ser sempre 2? Não. Quando não der mais para dividir por 2, você experimenta o 3. Quando não der mais, você vai experimentando outros números, tá? Daí você experimenta o 5 e assim por diante. Importante. Ali no caso, vamos supor que eu tenha acabado já, tá? Ficou 2, 2 e 2. O que eu vou escrever? 2 ao cubo. Se ficasse 2, 2, 2, 3, 3, seria 2 ao cubo e 3 ao quadrado, tá? Mas o que eu já sei que vai dar? Vai dar 2 elevado a 12, porque eu vou encontrar 12 vezes o 2 ali do lado, tá? Bom, voltando então para o nosso problema. Vamos lá. Era 4.096 elevado a 1/6. Eu disse da raiz. Esse 6 do denominador, ele vira o índice. E o 1, que é o numerador, vira o expoente. Mas, como é expoente 1, eu não preciso escrever. Então, eu cheguei aqui no 4.096, raiz sexta de 4.096. Fiz a decomposição do 4.096 e deu 2 elevado a 12. Agora, eu sei que 2 elevado a 12 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta vezes 2 elevado a sexta. Por quê? Faça aqui, ó. 6 com 6 desses dos expoentes, tá? Vai dar 12. Era o que a gente já tinha antes. Agora eu faço a raiz. E para fazer a raiz vai ser assim, ó. Raiz sexta de 2 elevado a 6. É o próprio 2. De novo. Raiz sexta de 2 elevado a 6. É o próprio 2. Então, aqui também deu 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho ali, era um parênteses, então, porque esse pedacinho aqui eu já sei que deu 4. Esse pedacinho aqui eu já sei que deu 4. Então, eu tenho 8 elevado a 2/3, não é? Então, eu tenho 8 elevado a 2/3. Como é que eu transformo isso numa raiz? Vamos lá, vai ser a raiz de 8. Esse 3, que é o índice, que é o denominador, vira o índice. E aquele 2 vira o expoente. Agora. De novo, tá? 8 ao quadrado, 64. A gente tem que fazer a decomposição do 64.
por 2, que dá 32, que dá por 2, dá 16, que dá por 2, dá 8, que dá por 2, dá 4, que dá por 2, dá 2, que dá por 2, dá 1. Então, vai dar 2 elevado à sexta. Mais 2 elevado à sexta, de novo, terceira vez que usamos esse processo. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E aí, o que vai dar? 2 vezes 2. Então, aquilo ali também vai dar 4. Então, agora, nós temos pouco espaço para terminar, mas não é isso não. Então, vamos lá. O primeiro parênteses ali, inteiro, tá? O primeiro colchete, na verdade, ele deu 4. Então, aqui é 4 mais tudo isso aqui, 4 menos 1. 4 menos 1, 3, vezes tudo isso aqui, 4. Mais 1. Então, é vezes 5. Vai ficar 4 mais 3 vezes 5, 15. Resposta, portanto, 19. E onde está o 19? 19 vai ser entre 15 e 21. Resposta, letra B. Se você tem dúvida aqui nessa questão, nem continue. Minha sugestão é, pare o vídeo e estude operações com potências e radiciação. Na playlist Lembretes, você tem algumas coisas que podem te ajudar. É que isso aqui é muito cálculo, é muito operacional. Então, veja, eu fiz a linha azul, a vermelha e a verde, tá do mesmo jeitinho, fiz usando o mesmo raciocínio, para que você pudesse fixar bem, né? Mas não é uma questão, assim, muito trivial no concurso. Então, se você tem dúvida aqui, estude operações com potências e radicais. Aí, depois você resolve a questão de novo, vai te dar uma clareada, e aí você segue para as outras questões, tá? Vamos à questão 12. Em 2023, o preço de um produto sofreu um aumento de 8% sobre o seu preço original. Em 2024, o mesmo produto aumentou 15% e terminou o ano a R$ 55,89. A partir dessas informações, é correto afirmar que o preço original desse produto era... Bom, primeira coisa, sempre que a gente tiver um preço qualquer e ele teve um aumento de 20%, o novo preço equivale a 120% do preço atual. Se ele teve um desconto de 20%, o novo preço equivale a 80% do preço atual. Isso é pré-requisito para essa questão, tá? E por que eu tô falando assim? Porque algumas pessoas decoram ou usam decimal e não entendem por quê. A pessoa fala assim, multiplica por 1,2, e a pessoa não sabe por quê, não compreende. Então faz desse jeito aqui, 100% é o preço dele hoje. Se aumentou 20%, ficou com 120%. 100% é o preço de hoje, te dou um descontinho de 20%. Então, vai ficar com 80% do valor que ele era, tá? Agora, nós vamos usar esse raciocínio para resolver. O preço do produto sofreu um aumento de 8%. Então, se ele custava X, o novo preço dele em 2023 passou a ser 108% de X. Só que esse 108%... eu posso escrever 108 sobre 100. É 108% do quê? Do X, do valor atual. Isso era o preço dele lá em 2023. Chegou 2024, ele custava isso aí. E o que aconteceu? Ele teve um aumento de 15%. Então, ele passou a custar
115%, porque ele teve um aumento de 15%, desse valor aqui. Então, é 115% do valor atual. E qual é o valor atual dele? 108x sobre 100. E diz que esse valor equivale a 55,89. Como que eu resolvo isso? Né? Maneira, você pode simplificar, é uma, mas nem sempre a simplificação é imediata. Então, eu sugiro multiplicar 115 por 108. Se multiplicar 115 por 108, você vai encontrar 12.420. Vai ficar assim, ó. 12.420x. Embaixo é 100 vezes 100. 10.000. Igual a 55,89. Aí você pode aplicar a propriedade das proporções, porque aqui é 1. E daí você multiplica assim. Pode fazer assim, ó, tá? E daí igual a esse aqui. Então, nós vamos encontrar que 12.420x vezes 1, ele mesmo, né? É igual a 558,900. Então, divido tudo por 12.420, que eu encontro o valor de x, que é 45. O que é o x? É o preço dele lá no início, quando tudo começou. O que o anunciado pede? Preço original, 45, tá? Vamos para a próxima questão. Considere o triângulo ABC a seguir, que representa o contorno de um terreno cujas medidas são: AB mede 130, BD 120 e BC 150. Então, AB 130, BD 120 e BC 150 metros, né? Da área total do terreno, 3/8 são reservados para edificações, 2/5 são reservados para estacionamentos e calçadas. O restante será uma área destinada à jardinagem, que ocupará uma área de... Preciso saber a área. Se eu souber a área, eu sei quanto que é para edificação, quanto que é para calçada e o que vai sobrar. Para calcular a área de um triângulo, que é esse caso aqui, a gente precisa saber a medida da base e da altura do triângulo. Vou te sugerir aqui, na verdade, na prova, né, você poderia fazer isso, não se você estiver estudando no computador ou com o celular que vai girar a imagem, né? Eu estou girando o triângulo para olhar ele assim. Para calcular a área, a base é essa aqui e a altura já está aqui, ó. A área do triângulo vai ser a medida da base vezes a medida da altura e divide por 2. O problema é que eu não tenho a medida da base. Então, eu tenho que descobrir a medida da base, essa aqui, tá? E como que eu faço para descobrir? Nós vamos usar teorema de Pitágoras. Por quê? Tá vendo que esse triângulo ele é retângulo? Se o triângulo é retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E você pode aplicar o teorema de Pitágoras nas duas partes separadamente. Você pode estar me perguntando assim, não daria para fazer de uma vez só? Quem me garante que o triângulo ABC é retângulo? Aqui não é um ângulo reto, aqui não é um ângulo reto, e aqui, para mim, também não é. Tá olhando assim, não parece. E a banca não afirmou que é. O que a banca afirmou que é retângulo, que é reto? O ângulo reto. Ela afirmou que este aqui é reto. A altura me garante que o 120 é a altura também, né? E outra. Então, quando a banca coloca que aqui é 90 graus, ela me diz que esse triângulo aqui é retângulo. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo pequenininho. Então, eu vou chamar aqui de A. Tá? E vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo.
Como é que eu faço isso? Medida da hipotenusa ao quadrado. Então, é 130 ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 120 ao quadrado. Cento e trinta vezes 130 vai dar 16.900. É igual ao quadrado mais 120 vezes 120 vai dar 14.400. Então, a ao quadrado vai ser igual a 2.500. Como que chama 2.500? Só subtrair 16.900 e 14.400. Agora que a gente vai fazer a raiz e vamos encontrar que o A mede 50 metros. Agora, nós vamos aplicar o mesmo processo, exatamente a mesma coisa, no triângulo inferior. Vou chamar aqui de B. Aplicando, Pitágoras, 150 ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais B ao quadrado. 150 vezes 150, 22.500. 120 vezes 120, 12 vezes 12 dá 144. Então, 14.400 mais B ao quadrado. Pronto, só subtrair. Isso quer dizer que B ao quadrado é 8.100. Vamos fazer a raiz. E aí a gente encontra que B mede 90. Ok? Então, agora nós vamos calcular a área desse triângulo. Como que a gente calcula a área do triângulo? Medida da base vezes a altura e divide por 2, tá? Mas qual é a medida da base? É 90 mais 50. Então, a área desse triângulo vai ser igual 90 mais 50. Então, a base vezes a altura, que é 120, divide tudo isso por 2. Então, a área do triângulo é 8.400 metros quadrados. Agora, nós vamos ver a segunda parte do enunciado. Desta área, 3/8 é para edificações, 2/5 para estacionamento. E ele quer saber quanto que vai sobrar. Então, eu vou calcular 3/8 de 8.400. Isso é a área de edificações. Só multiplicar 3 por 8.400 e divide o resultado por 8, tá? E 2/5 é estacionamento. 2/5 de 8.400. Multiplica 2 por 8.400, divide o resultado por 5. Vai dar 3.360. E o restante para jardinagem. Então, você vai ter 8.400, que é tudo. Tira edificações, tira estacionamento, que você vai encontrar 1.890 metros quadrados, que é a área destinada à jardinagem. Bora? Próxima questão. O setor de inovação e de vendas de uma empresa contam respectivamente com 15 e 9 funcionários. Com idades menores do que 30, o setor de inovação possui 8 e o de vendas 5. Para compor a comissão de planejamento estratégico dessa empresa, a diretoria convocará 2 funcionários de cada e a escolha é um sorteio. A probabilidade de que os 4 sorteados tenham menos de 30 anos. Vou analisar só o primeiro, tá? Depois a gente faz o segundo. Se eu fosse lá fazer um sorteio, fizer um sorteio agora, eu tenho a chance 8 em 15. Mas e o segundo funcionário? Segundo,
são só 7 em 14, porque um eu já sorteei. Então, são 7 em 14. Isso quer dizer 8 vezes 7, 56. E 15 vezes 14, 210. Dá para simplificar, tá? Agora eu vou pensar no segundo. Se eu for lá fazer um sorteio agora, 5 chances em 9. Mas se eu sortear mais um, 4 chances em 8. 5 vezes 4, 20. 9 vezes 8, 72. E a probabilidade de que essas duas coisas aconteçam vai ser 56 por 210 vezes 20, 72. A gente pode dividir por 10. Se eu dividir por 10, aqui fica 2. Por 10, aqui fica 21. Posso também dividir por 8. Aqui fica 7. Aqui fica 9. Posso dividir por 7. Aqui fica 1. E aqui fica 3. Acho que deu. E vai ficar 2. 9 vezes 3, 27. 2 chances em 27. Não tem essa resposta, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir 2 por 27. Tá aí, 0,074. Mas quando eu falo em porcentagem, quando eu falo em 4%, isso é 4 sobre 100. Olha o denominador 100. Como que eu escrevo isso aqui com o denominador 100? É a mesma coisa que 7,4 divididos por 100. Então, 7,4 por 100. A resposta vai ser C. Vamos lá. Essa questão mistura probabilidade, chances, enfim, com fração, número decimal. Então, se a tua dúvida, tua dificuldade está aqui, nessa parte que eu tô grifando em amarelo, veja na playlist Lembretes, transformação de fração decimal em número decimal e o contrário, tá? Lá eu te dou uma luz desse processo, desse procedimento aqui. E sim, se a tua dúvida é sobre probabilidade, tem outros vídeos aqui no canal que tratam do assunto pra gente, principalmente quando você tem dois sorteios. Tá bom? Vamos para a última questão da prova. A sequência numérica a seguir foi criada com um padrão lógico aritmético. Seja F o 24º elemento, G o 28º elemento, H o 35º elemento. O resultado da expressão FG menos H é... Bom, primeiro tem que descobrir a regra dessa sequência e não existe uma fórmula para você fazer descobrir, né? Você vai ter que usar o teu raciocínio e tentar uma saída. Mas vou te ajudar aqui, ó. Repare que, ó, os números estão em sequência, 7, 8, 9. Já os próximos 3, 8, 10, 12. Então, eu fui somando 2. Já os próximos 3, somei 3. 10, soma 3, 13, soma 3, 16. E aqui, somou 4. Se meu raciocínio tá certo, aqui, 17 mais 5 e 22 mais 5. E o próximo trio vai ser somando 6. Funcionou. E um detalhe importante. O primeiro número, ele é repetido. Mas ele é repetido da onde? É o do meio que repete. É o do meio que repete. É o do meio que repete aqui. Tá? Então, a gente já sabe que o do meio repete. E aí,
vai adicionando. Só que veja, do vermelho pro vermelho somo 1, no amarelo somo 2, no azul somo 3, no verde somo 4, 5 e o último que tá aqui somou 6. Então, nós vamos começar a próxima parte da sequência. Vou copiar o 28. E eu tenho que somar 7. 28 mais 7, 35. E 35 mais 7, 42. Agora, eu vou copiar o 35. E aqui foi mais 7. Então, agora eu vou fazer com mais 8. Copiei o 35. 35 mais 8, 43. E 43 mais 8, 51. Agora, temos que acrescentar 9. Repete o 43. 43 mais 9, 52. 52 mais 9, 61. Agora, chegou a vez de acrescentar 10. Copia o do meio. Vamos lá. 52 mais 10, 62. E 62 mais 10, 72. Chegou a vez de acrescentar 11. Copia o do meio. 62 mais 11, 73. 73 mais 11, 84. E chegou a vez de acrescentar 12. Copia o do meio. Vamos lá. 73 mais 12, 85. E o próximo é 85 mais 12, 97. Você reparou que eu fui falando a regra todas as vezes, né? Isso é pra gente não se perder realmente, tá? Bom, agora a gente tem que pegar o 24º, o 28º, o 35º e fazer a conta lá. Adiciona os dois primeiros e subtrai o terceiro. Opa, isso é 51 mais 52 menos 85. Portanto, 18. Espero ter te ajudado. Se você aprendeu alguma coisa aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal. E se está estudando e quer um material legal, dá uma olhada na descrição do canal. Lá tem link para os meus cursos e para o meu livro. Bons estudos!